Para, antes de continuar assistindo esse vídeo, eu preciso te fazer uma pergunta. Onde você estava financeiramente há 5 anos? Pensa bem. Agora olha onde você está hoje. Se a resposta te desconfortou. Se você sentiu aquela pontada no peito. Boa. Isso significa que alguma parte de você já sabe o que eu vou te dizer. Você não está parado por falta de esforço. Você está parado por falta de algo que ninguém nunca te ensinou a construir. E o pior? Ninguém vai te ensinar. Porque quem tem, não fala. E quem fala, não tem. Enquanto você consome conteúdo sobre ficar rico, enquanto você salva vídeo de dica financeira, enquanto você faz planilha, lê livro, assiste podcast, tem uma pessoa que nunca fez nada disso, que não tem curso, que não tem mentor, que nunca compartilhou nada sobre dinheiro na internet. E essa pessoa tem mais patrimônio do que você vai ter nos próximos 10 anos se continuar do jeito que está. Não porque ela é mais inteligente, não porque ela teve mais sorte, não porque o mundo foi mais generoso com ela, mas porque ela tem algo que você não tem. E não é dinheiro, não é contato, não é oportunidade. É a forma como ela se enxerga. Você pode ganhar o dobro do que ganha hoje e continuar pobre, porque o problema nunca foi o quanto entra. Foi o que acontece dentro de você antes de qualquer decisão sobre esse dinheiro. Isso tem um nome e nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente o que é. Como funciona? Por que está te travando agora mesmo sem você perceber? E o que acontece com quem finalmente decide mudar? Mas te aviso uma coisa. O que vem a seguir vai doer. Não saia daqui. Fique até o final, que esse vídeo pode ser a resposta que você espera. Tem uma pessoa que você conhece. Não é famosa. Não aparece em revista. Não posta foto de carro importado. Não faz questão de que ninguém saiba o que ela tem. Mas ela tem. E enquanto você estava ocupado tentando parecer rico, ela estava ocupada ficando rica de verdade. Essa pessoa não acordou um dia com sorte. Ela não ganhou na loteria. Ela não teve pai milionário. Ela simplesmente enxergou algo que a maioria das pessoas nunca vai enxergar enquanto estiver viva. Ela entendeu uma coisa que muda tudo. Não é uma estratégia de investimento. Não é uma planilha financeira. Não é um curso de renda passiva. É algo muito mais profundo, mais silencioso, mais perigoso para quem não entende. É a identidade milionária. E antes que você ache que sabe do que estou falando, preciso te dizer uma coisa que ninguém te conta sobre ficar rico. A razão pela qual você ainda não chegou onde quer chegar não está no seu esforço, não está na sua inteligência, não está na falta de oportunidade. Está em quem você acredita que é. Está na sua identidade. E se a sua identidade não mudar, a sua vida também não. Isso não é frase motivacional. Isso é o mecanismo oculto que separa os que constroem riqueza em silêncio dos que trabalham a vida inteira e nunca chegam lá. Os milionários que crescem sem fazer barulho sabem disso. Eles pensam diferente desde a raiz, não desde que ficaram ricos. Desde antes. Muito antes. E é exatamente isso que você vai entender nos próximos 30 minutos. Prepare a sua mente, porque o que vem a seguir vai reorganizar conceitos que você carrega há anos, sem perceber que eles te mantêm no lugar. Vamos começar pelo começo de verdade. Não pelo começo que te ensinaram na escola. Não pelo começo dos livros de autoajuda que prometem resultado em 30 dias. Pelo começo invisível. Pelo lugar onde tudo se decide antes mesmo de qualquer ação. Aristóteles disse algo que ficou guardado por séculos antes de ganhar o peso que merece. Ele disse que somos aquilo que fazemos repetidamente. Mas há algo antes do fazer que ninguém explica. Há o ser. E é o ser que determina o fazer muito antes de qualquer decisão consciente. Quando você olha para alguém que construiu o patrimônio do zero, a primeira coisa que o olho vê é o resultado. O apartamento, a empresa, a conta bancária crescendo mesmo quando a pessoa dorme. Mas o olho não vê o que veio antes de tudo isso. O olho não vê a reprogramação interna que essa pessoa passou. O olho não vê as decisões tomadas em silêncio.
O olho não vê o momento em que essa pessoa parou de se identificar com a escassez e começou a se identificar com a abundância como um estado natural de existência. Isso é o que os que ficam ricos de verdade entenderam que a maioria nunca desenvolve. E a maioria nunca vai desenvolver porque ninguém ensina isso. A escola ensina conteúdo. A família ensina comportamento herdado. A sociedade ensina padrões de consumo. Mas ninguém ensina identidade. Ninguém senta com você e diz: o que você acredita que merece determina o teto da sua vida financeira. Ninguém diz isso. Então, a maioria das pessoas passa décadas tentando mudar resultados sem tocar na causa raiz, tentando ganhar mais sem mudar quem são, tentando investir sem mudar como pensam sobre dinheiro, tentando escalar sem mudar a narrativa interna que sabota cada tentativa. Você nunca ficará rico enquanto não mudar sua identidade. Não como discurso, como fato operacional da psicologia humana. Agora deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Pensa em duas pessoas, mesma cidade, mesma faixa de renda, mesma oportunidade de emprego, mesmos 25 anos de idade. A primeira pessoa recebe um aumento de salário e pensa: finalmente posso comprar aquela coisa que eu queria. O consumo sobe junto com a renda. O padrão de vida sobe. A sensação de prosperidade dura algumas semanas. Depois, volta a mesma pressão. Volta a mesma ansiedade. A segunda pessoa recebe o mesmo aumento e pensa diferente. Não porque foi treinada em alguma técnica, porque ela tem uma identidade diferente. Ela se vê como alguém que constrói, que acumula, que multiplica. O aumento vira capital. O capital vira ativo. O ativo vira liberdade. As duas pessoas têm o mesmo recurso externo. O que as separa é completamente interno. Isso é a mentalidade dos 1%. Não é arrogância. Não é superioridade. É uma forma radicalmente diferente de processar a realidade financeira. Quem está nos 1% da riqueza não chegou lá por acidente de circunstância. Chegou porque, em algum momento, decidiu quem era. E essa decisão moldou cada escolha que veio depois. Cada conversa sobre dinheiro. Cada negociação. Cada risco calculado. Cada resistência ao consumo imediato em favor de construção futura. Tudo isso emanou de uma identidade primeiro formada por dentro. A verdade que ninguém te conta sobre ficar rico é desconfortável. Ela diz que a sua relação com o dinheiro é um reflexo direto de quem você acredita que é no mais profundo nível subconsciente. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, a sua identidade foi moldada para encontrar dificuldade. Se você cresceu vendo os ricos como vilões, a sua identidade desenvolveu uma repulsa inconsciente à riqueza. Uma repulsa que sabota ganhos antes que eles se consolidem. Se você cresceu acreditando que trabalho duro é suficiente, mas nunca viu riqueza como resultado do trabalho ao redor, a sua identidade aprendeu que trabalhar muito é um fim em si mesmo, não um meio para algo maior. E nenhum curso, nenhuma planilha, nenhum investimento vai mudar isso enquanto a identidade não for reprogramada. Você nunca será rico sem essa identidade. E essa identidade é exatamente a que a maioria nunca desenvolve, porque exige um nível de autoexame que é desconfortável demais para a maioria das pessoas. Porque quando você começa a examinar sua identidade financeira, você encontra coisas que herdou sem escolher. Crenças plantadas antes que você tivesse vocabulário para questioná-las. Padrões que repetem na sua conta bancária, os padrões que você viu repetir na conta dos seus pais. Isso dói. Mas os milionários que crescem em silêncio passaram por isso. Sem aplausos, sem audiência, sem validação de ninguém. Eles simplesmente decidiram que a herança emocional que receberam não definia o futuro que iriam construir. Agora vamos falar sobre algo que quase ninguém menciona quando fala sobre riqueza. Os milionários silenciosos não são os que aparecem, são os que persistem. Persistência aqui não significa trabalhar 16 horas por dia até o corpo colapsar.
Significa permanecer fiel a uma identidade, mesmo quando o ambiente ao redor empurra na direção contrária. Quando os amigos gastam, quando a família questiona, quando as redes sociais mostram uma riqueza performática que não tem fundamento real por baixo. Eles pensam diferente nesses momentos, não porque são mais fortes, porque são mais claros sobre quem são. A clareza de identidade é um escudo. Ela protege contra a comparação destruidora que faz a maioria das pessoas tomar decisões financeiras emocionais. Comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que nem admiram com dinheiro que ainda não têm. Esse ciclo é o que mantém a maioria travada. E ele só quebra quando a identidade muda. Não quando a renda aumenta. Não quando as condições melhoram. Quando a identidade muda. Você nunca ficará rico enquanto pensar assim. Quando eu tiver mais dinheiro, eu mudo minha relação com dinheiro. Isso está invertido. A relação com dinheiro muda primeiro. A identidade muda primeiro. O comportamento muda como consequência. E os resultados mudam como consequência do comportamento. Nunca o contrário. Vamos entrar agora nas características concretas dessa identidade. Não são 7 hábitos de sucesso. Não são 5 passos para a liberdade financeira. São padrões internos de funcionamento que separam os que constroem dos que apenas sobrevivem. O primeiro padrão é a relação com o tempo. Os milionários silenciosos não vivem só no presente financeiro. Eles habitam o futuro que estão construindo. Isso não é abstração. Isso é uma habilidade cognitiva desenvolvida que permite adiar gratificação, porque o prazer futuro é tão real para eles quanto o prazer presente. A maioria das pessoas tem o prazer presente como único real. O futuro é vago, é incerto. Por isso, a tentação do consumo imediato sempre vence. Mas quem tem identidade milionária sente o futuro quase como memória, como algo que já aconteceu e que só precisa ser alcançado. E essa sensação muda toda a estrutura de decisão. Não é disciplina de ferro. É identidade que torna certas escolhas naturais e outras simplesmente desconfortáveis demais para serem feitas. O segundo padrão é a relação com o fracasso. A maioria das pessoas tem fracasso como prova de identidade, como confirmação da narrativa interna que diz: eu sabia que não era para mim, que eu não tenho o que é preciso, que tentei e não deu. Quem tem identidade milionária processa o fracasso como dado, como informação útil, como calibração necessária. Não é positividade forçada, é uma estrutura de significado diferente. O fracasso não define quem eles são, informa o que devem ajustar. Essa diferença é gigantesca. Uma pessoa com identidade de escassez evita risco porque o fracasso ameaça a identidade. Uma pessoa com identidade milionária assume risco calculado, porque o fracasso não ameaça nada fundamental sobre quem ela é. O terceiro padrão é a relação com o dinheiro como ferramenta. Para a maioria, dinheiro é fim, é o objetivo, é o troféu que prova valor. Para os milionários silenciosos, dinheiro é meio. É combustível para construir algo maior, para gerar mais valor, para ter mais autonomia, para criar mais impacto. Essa distinção muda completamente a forma como o dinheiro se comporta na vida de cada um. Quem persegue dinheiro como fim tende a gastá-lo quando chega porque finalmente realizou o objetivo. Quem usa dinheiro como ferramenta tende a multiplicá-lo porque a ferramenta precisa ser mantida e expandida para continuar funcionando. Aqui entra algo que vai parecer contraintuitivo. Os milionários que crescem em silêncio não falam sobre dinheiro o tempo todo. Eles não estão constantemente anunciando estratégias. Não estão compartilhando o extrato bancário. Não estão monetizando cada conversa. Eles constroem em silêncio porque a identidade deles não precisa de validação externa para ser real. A maioria das pessoas que fala muito sobre riqueza está tentando convencer a si mesma tanto quanto convence os outros. O barulho preenche a insegurança de uma identidade financeira ainda não consolidada. O silêncio dos que realmente têm é o silêncio de quem já sabe quem é. Não é arrogância, é estabilidade.
É o mesmo princípio que faz quem realmente domina um assunto não precisar demonstrar isso em toda conversa. A competência interna não precisa de aprovação constante. Isso cria um paradoxo visível no mundo real. As pessoas que mais parecem ricas muitas vezes são as que menos têm. As que menos parecem são as que mais construíram. Os milionários silenciosos sabem disso. Por isso não jogam o jogo da aparência. Eles jogam o jogo da construção. E os que ficam ricos de verdade quase sempre escolheram o jogo certo, muito antes de ter qualquer resultado para mostrar. Se sua identidade não mudar sua vida, também não. Isso é mais do que um conceito. É uma lei de funcionamento da psicologia humana. Existe um mecanismo dentro do ser humano que os pesquisadores chamam de homeostase psicológica, que em linguagem simples significa que a mente tem um ponto de retorno para o qual ela sempre tenta voltar. Quando você ganha mais do que sua identidade financeira comporta, a mente encontra formas de retornar ao ponto de equilíbrio que considera normal. O consumo aumenta, as decisões pioram, o dinheiro some sem explicação aparente. Isso não é fraqueza de caráter. É o sistema operacional mental funcionando como foi programado. A única forma de mudar o ponto de retorno é reprogramar a identidade que define onde fica o normal. Isso explica por que pessoas que ganham prêmios milionários em loterias frequentemente retornam à condição financeira anterior em poucos anos. O recurso chegou sem a identidade que o suporta, sem a estrutura interna que sabe o que fazer com abundância. E a mente encontra o caminho de volta ao que conhece como verdadeiro para si mesma. E explica também o oposto. Porque pessoas que perdem tudo em algum momento da vida constroem de novo com uma velocidade que parece inexplicável. A identidade permanece. O capital some, mas a estrutura interna que o criou permanece intacta. E ela vai gerar resultado novamente porque nunca deixou de existir por dentro. Isso é o núcleo da identidade milionária. Não é o dinheiro, é o que gerou o dinheiro e continuará gerando independente de qualquer circunstância externa. Agora vamos falar sobre o momento em que essa identidade se forma. Porque ela não cai do céu, ela é construída, deliberadamente ou acidentalmente, mas sempre construída. Alguns a constroem por herança positiva. Cresceram em ambientes onde a riqueza era normalizada, onde se falava de investimento à mesa de jantar, onde se via adultos tomando decisões financeiras inteligentes, como parte rotineira da vida. Essas pessoas têm uma vantagem de identidade que não escolheram. Simplesmente absorveram o que estava ao redor. Mas a maioria das pessoas que você vai encontrar entre os milionários silenciosos não teve esse começo. A maioria construiu essa identidade em algum momento da vida adulta, através de uma ruptura, de um colapso que forçou reexame profundo, de uma decisão de que o padrão herdado não seria o padrão perpetuado. Essa construção deliberada é mais poderosa do que a herança. Porque quem constrói deliberadamente entende o mecanismo, sabe exatamente o que mudou e pode continuar refinando a identidade com intenção, em vez de apenas sustentar o que foi passado. E é aqui que você está agora, no momento de construção deliberada, ou no limiar dela. A pergunta não é se você tem o que é preciso. A pergunta é se você está disposto a examinar a identidade que carrega e escolher conscientemente qual identidade vai carregar daqui para frente. Vamos falar sobre os sinais de que a sua identidade financeira atual está te limitando. Não como julgamento, como diagnóstico. O primeiro sinal é o desconforto com preços altos, que não está relacionado com ausência de recurso. Quando você pensa em pagar um valor alto por algo que te traria retorno real, seja em aprendizado, seja em saúde, seja em produtividade, e o primeiro pensamento é: isso é muito caro sem calcular o retorno. Isso é identidade de escassez operando. Não é prudência financeira. Prudência financeira calcula retorno. Identidade de escassez reage com medo antes de qualquer cálculo. O segundo sinal é o incômodo com pessoas ricas. Se você sente irritação automática quando vê alguém com patrimônio significativo,
A sua mente está associando riqueza a algo negativo. E o que a mente associa a algo negativo, ela nunca vai te deixar ter de verdade. Isso é um mecanismo de proteção perverso. A mente protege você de se tornar algo que julga como mal. Então rejeita inconscientemente cada passo nessa direção. O terceiro sinal é a crença de que você merece o suficiente, mas não o abundante. Há uma diferença enorme entre querer sair da escassez e se permitir a abundância. Muita gente quer deixar de ser pobre, mas nunca se imagina genuinamente rico. O teto mental fica no suficiente, no confortável, no seguro. E o suficiente é o que chega, porque a identidade atrai resultados coerentes com o que ela define como possível para si mesma. O quarto sinal é a sensação de culpa quando as coisas vão bem. Quando começa a funcionar e o dinheiro começa a aparecer, e o primeiro impulso é esperar o momento em que vai dar errado, ou se sentir culpado por estar tendo mais do que as pessoas ao redor, isso é a identidade puxando para o ponto de equilíbrio que define como justo. E esse ponto de equilíbrio foi definido por uma identidade que precisa ser atualizada. Então, como essa atualização acontece? Não de uma vez, não com um insight, através de um processo. O primeiro estágio é o reconhecimento. Ver com clareza qual é a narrativa que você carrega sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre quem tem direito a prosperar e por quê. Isso requer honestidade brutal, que a maioria das pessoas evita porque é desconfortável. É mais fácil culpar o governo, o mercado, a falta de oportunidade, a origem humilde, do que olhar para dentro e perguntar: o que eu acredito sobre mim mesmo que está gerando esses resultados? O segundo estágio é a decisão. Não a decisão de ser rico amanhã. A decisão de ser uma pessoa diferente a partir de agora. Uma pessoa que processa dinheiro diferente, que toma decisões com uma identidade financeira expandida, que começa a se ver como alguém que constrói riqueza como parte natural de quem é. Isso é diferente de afirmação positiva, repetida no espelho. Isso é uma mudança de perspectiva que começa a filtrar cada escolha de uma forma nova. O terceiro estágio é a ação coerente com a nova identidade. Não esperar sentir a nova identidade para agir de acordo com ela. Agir de acordo com ela para começar a senti-la. Porque a identidade se consolida através da ação. Cada vez que você age de forma coerente com quem quer ser, a identidade que quer ter se fortalece. Cada vez que você volta ao padrão antigo, a identidade antiga se confirma. Não é perfeição, é direção. E a direção muda tudo ao longo do tempo. Os milionários silenciosos que você não vê nas redes sociais, mas que existem em números muito maiores do que parecem, têm algo em comum além do dinheiro. Eles são pacientes de uma forma que parece absurda para quem vive no tempo imediato. Eles pensam em décadas quando o mundo ao redor pensa em meses. Eles medem progresso em trajetória quando o mundo ao redor mede em posição atual. Eles tomam decisões que parecem conservadoras no curto prazo e que revelam sua genialidade estratégica apenas depois que o tempo passa e o resultado aparece. Essa paciência não é inata. É produto de uma identidade que está clara sobre para onde vai. Quando você sabe quem é e sabe para onde está indo, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Cada ano que passa não é mais um ano de vida que se encerra. É um ano de construção que se acumula. E o acúmulo composto do tempo sobre uma identidade milionária é o que gera os resultados que parecem milagre para quem está de fora. Mas não é milagre. É o resultado previsível de uma identidade que permaneceu fiel a si mesma ao longo do tempo suficiente para que o mundo externo finalmente refletisse o que o mundo interno sempre conteve. Há outro elemento da identidade milionária que raramente é discutido: a relação com o valor. Não valor no sentido motivacional, valor no sentido econômico real. Quem tem identidade de escassez constantemente subestima o valor que entrega ao mundo e superestima o que precisa para se colocar no mercado. Aceita menos do que merece. Cobra menos do que deveria. Negocia para baixo antes mesmo de ser questionado. Quem tem identidade milionária entende que o valor que entrega é real.
e que cobrar adequadamente por ele não é ganância, é responsabilidade, é respeito por quem recebe e por quem entrega. Essa diferença na relação com valor próprio se traduz diretamente em resultado financeiro. E ela está completamente enraizada na identidade. Você não cobra mais porque aprendeu uma técnica de negociação. Você cobra mais porque mudou quem você acredita que é e o que você acredita que merece. E isso se comunica sem palavras. As pessoas percebem a identidade de alguém antes de processarem qualquer argumento racional. A confiança de quem sabe que vale precede qualquer conversa sobre preço ou proposta. Os milionários silenciosos carregam isso no corpo, no tom de voz, na forma como ocupam o espaço de uma negociação. Não com arrogância performática, mas com solidez interna que vem de uma identidade que já decidiu o que aceita e o que não aceita para si mesma. Você nunca ficará rico enquanto pensar que riqueza é sorte de outros. Essa crença é talvez a mais destrutiva de todas porque ela remove a agência. Se riqueza é sorte, não há o que fazer além de esperar que a sorte chegue ou se resignar com ela nunca chegar. Mas a realidade dos milionários silenciosos conta uma história diferente. A maioria deles passou por momentos em que tudo conspirava contra. Crise econômica, falência, traição de sócios, doença, perda de capital que levou anos para ser construído. E eles reconstruíram, não porque foram sortudos, porque tinham uma identidade que sabia reconstruir. A sorte existe como fator, mas ela é amplificada ou anulada pela identidade do indivíduo que a encontra. Uma oportunidade encontra dois perfis de identidade diferentes e gera resultados completamente diferentes. Não porque a oportunidade seja diferente, porque a identidade que a recebe é diferente. Isso é o que os que ficam ricos de verdade entendem que a maioria nunca vai entender. Não é sobre esperar a oportunidade certa. É sobre se tornar o tipo de pessoa que sabe o que fazer quando qualquer oportunidade aparece. E esse tipo de pessoa começa na identidade? Sempre na identidade. Vamos falar sobre o ambiente. Porque a identidade não existe no vácuo. Ela é constantemente pressionada pelo ambiente ao redor. E o ambiente pode ser o maior aliado ou o maior inimigo da identidade milionária que você está construindo. Os milionários silenciosos são cirúrgicos sobre quem deixam próximo, não por elitismo, por compreensão do mecanismo de contágio de identidade. Você passa tempo suficiente com pessoas que normalizam escassez e começa a normalizar escassez também. Começa a encontrar justificativas para não crescer. Começa a diminuir ambições para não se distanciar do grupo. Começa a tomar decisões que fazem sentido para o coletivo, mas que sabotam o individual. E o oposto também é verdadeiro. Você passa tempo com pessoas que normalizam construção, que falam sobre investimento como rotina, que planejam em décadas, que tratam o crescimento como inevitável e não como exceção, e isso começa a se infiltrar na sua própria identidade. Não é inveja, não é pressão, é absorção natural do que é tratado como normal no ambiente ao redor. Os que constroem riqueza em silêncio curatorializam o ambiente com a mesma intenção com que curatorializam seus portfólios de investimento, porque sabem que o retorno sobre investimento em ambiente e em pessoas ao redor é muitas vezes mais alto do que qualquer aplicação financeira. Existe um momento específico que marca a virada na vida de quase todo milionário silencioso. Não é quando o dinheiro aparece, é quando a identidade muda. E esse momento tem uma textura particular. É quando a pessoa para de definir sua identidade financeira pelo passado e começa a defini-la pelo futuro que está construindo. É quando deixa de ser alguém que vem de uma origem humilde, tentando escapar da escassez, e se torna alguém que está construindo riqueza como expressão natural de quem é. Essa transição parece sutil, mas muda absolutamente tudo. Porque a identidade orientada pela fuga da escassez ainda carrega a escassez como referência central. Ainda dança com o inimigo. Ainda mede progresso pela distância do ponto de origem que quer deixar para trás. A identidade orientada pela construção da abundância não olha para trás.
Ela é puxada pelo que está sendo criado, pelo futuro que está sendo habitado antes mesmo de chegar. E essa diferença de orientação se manifesta em cada decisão, em cada conversa, em cada escolha de onde colocar tempo, energia e recurso. A pessoa que foge da pobreza e a pessoa que constrói riqueza podem ter o mesmo extrato bancário em um dado momento, mas elas estão em trajetórias completamente diferentes. Uma vai encontrar um teto, a outra vai continuar expandindo porque a identidade não tem teto quando está orientada para a construção e não para a fuga. Sêneca disse uma vez que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que as coisas se tornam difíceis. Isso tem uma aplicação direta na identidade financeira. A maioria das pessoas não ousa se ver como alguém que constrói riqueza de verdade. Não porque é impossível, porque a identidade não foi atualizada para incluir essa possibilidade como real para si mesma. E ao não ousar, cria exatamente a dificuldade que usa como evidência de que era impossível desde o começo. É um ciclo que se autoconfirma. A identidade milionária rompe esse ciclo ao ousar primeiro, ao decidir quem é antes de ter o resultado que confirma a decisão, ao agir como alguém que constrói riqueza antes de ter toda a riqueza construída. Isso não é fingimento, não é auto-engano, é o mecanismo correto de construção de identidade e depois gera resultado. Você não espera ser saudável para começar a se tratar como saudável. Você age como saudável e se torna saudável. O mesmo princípio opera com riqueza, mas quase ninguém aplica, porque é mais fácil esperar que o resultado externo valide a identidade interna do que construir a identidade interna que vai gerar o resultado externo. Os números não mentem sobre isso. Um estudo analisou as características de comportamento de pessoas que construíram patrimônio acima de R$ 1 milhão partindo do zero em um período de 15 anos. 88% delas relataram uma mudança de identidade clara antes de qualquer mudança de renda significativa. Não mudança de hábito, mudança de identidade. Essa mudança precedeu os resultados por uma média de 3 anos. 3 anos em que essas pessoas já pensavam como milionárias sem ter o patrimônio que confirmaria isso externamente. 3 anos de construção interna que o mundo não via, mas que estava estabelecendo a fundação para o que viria depois. Esse é o silêncio dos milionários que crescem sem barulho. Não é ausência de movimento, é movimento profundo demais para ser visível de fora. É a raiz crescendo sob a terra antes que qualquer fruto apareça. E quem não entende o processo vê apenas o fruto um dia e chama de sorte o que na verdade foi construção silenciosa de anos. Agora quero que você faça algo. Não mais tarde, agora. Pensa em como você se apresentaria se tivesse todo o patrimônio que quer ter. Como você falaria sobre dinheiro? Como você tomaria decisões financeiras? Como você reagiria a oportunidades? Como você se relacionaria com riscos calculados? Como você investiria tempo e recurso? Essa pessoa que você imaginou, ela não é uma versão futura e distante de você. Ela é a identidade que você precisa começar a habitar agora. Não quando tiver o dinheiro. Não quando as condições mudarem. Agora. Porque a identidade não é consequência do resultado. A identidade é a causa do resultado. E se você está esperando os resultados para mudar sua identidade, está esperando o efeito para criar a causa. E isso nunca funciona. Você chegou até aqui nesse vídeo porque algo dentro de você reconhece que há algo diferente para ser construído. Esse reconhecimento não é acidente. É a sua identidade em formação sinalizando que está pronta para expandir. A maioria das pessoas ouve esse sinal e faz o que sempre fez. Busca uma nova informação, uma nova técnica, uma nova estratégia. E esquece que a informação, a técnica e a estratégia só funcionam quando há uma identidade capaz de as sustentar. Os milionários que crescem em silêncio já sabem disso. Eles pensam diferente não porque tiveram acesso a segredos que outros não tiveram, mas porque em algum momento fizeram a pergunta que a maioria nunca faz: quem eu preciso ser para construir o que quero construir? E depois responderam essa pergunta com o compromisso de se tornar essa pessoa.
Não um dia, hoje. Não quando as circunstâncias melhorarem. Antes das circunstâncias melhorarem. Esse é o segredo que não é secreto, mas que parece invisível para quem ainda está procurando a resposta fora de si mesmo. A identidade milionária não está em nenhum curso, não está em nenhum livro, não está em nenhuma estratégia. Está na decisão de quem você escolhe ser. E essa decisão está disponível para você agora. No próximo minuto. Na próxima escolha financeira que você fizer. Na próxima oportunidade que aparecer. Na próxima conversa sobre dinheiro. Em cada um desses momentos há uma bifurcação. A identidade antiga de um lado, a identidade milionária do outro. E você escolhe qual delas responde. Não uma vez para sempre. Escolha por escolha. Momento a momento. Até que a nova identidade seja a única que você conhece como real. Até que ser alguém que constrói riqueza em silêncio não seja mais uma aspiração. Seja simplesmente quem você é.